pessoa que está ao seu lado e diga: tu não precisas ser reconhecido por mais ninguém. Basta tu seres reconhecido por Deus. Amém? Amados, não importa quanto o mundo pode pressionar, não ceda. Não se deixe levar pelas opiniões do mundo. Amém? Mais importa a opinião de Deus a seu respeito. Importa que Deus tenha uma boa opinião a seu respeito. Amém? E que olhe para si e diga: ao meu filho, à minha filha, que eu amo e que me ama a mim com todo o seu coração. Vamos adorar o Senhor com esse canto que diz: eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua a que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins que cobrem o rosto perante Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim e que diminua a que Tu cresças, Senhor, mais e mais. Santo do Santo, Tua nuvem me esconde, só Teus olhos me veem. Baixo das Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só Tua graça me basta, Tua presença me visita. Santo do Santo, Tua nuvem me esconde, só Teus olhos me veem. Baixo das Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só Tua graça me basta, Tua presença me visita. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua a que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins que cobrem o rosto perante Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim e que diminua a que Tu cresças, Senhor, mais e mais. O Santo do Santo, a nuvem me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo das Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só Tua graça me basta, Tua presença me visita. Santo do Santo, Tua nuvem me esconde, debaixo das Tuas asas é o meu abrigo, Tua presença. Santo, Santo, Tua nuvem me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo das Tuas asas
possa levar a tua presença, só tua graça me basta, tua presença me basta, só tua graça me basta, tua presença me basta. Aleluia. Presença na nossa vida, essa presença que nos fortalece, que nos restaura, que nos cura, que nos livra de todo o domínio das trevas. Amados, o mundo lá fora pensa que liberdade é fazer tudo aquilo que bem quer e lhe apetece. Quão enganados estão eles. Não fazem a menor ideia que aquilo é uma cilada do diabo disfarçada de liberdade. Liberdade, na verdade, não é fazer tudo aquilo que bem lhe apetece, tudo aquilo que quer, e não ser punido por tal. Porque aquele que vive de forma mais livre aqui na terra, depois será um escravo de Satanás. Infelizmente é assim que funciona. Aquele que abusa da sua liberdade aqui, que mente, que engana, que rouba, que mata, que destrói tudo ao seu redor, não importa quem ele ofende, a quem ele afeta, as vidas que destrói, a destruição que deixa no seu caminho, acha que isso que é liberdade, acha que isso quer ser livre. Depois do lado de lá, porque existe um lado de lá que muitas pessoas desconhecem, acham que não existe. Acham que Deus, que é justo, que é juiz do universo, não vai julgar aqueles que cometeram tantos crimes e tantos pecados nesta terra. Podem ter escapado à justiça do homem, mas não escaparam à justiça de Deus. Abusaram da sua liberdade aqui na terra, serão escravos do diabo, prisioneiros de Satanás, por toda uma eternidade. A verdadeira liberdade, amados, é seguir aquilo que está escrito na palavra de Deus, os mandamentos de Deus. Sereis meus amigos se fizerdes aquilo que eu vos mando, assim disse Jesus. Então aqui na terra mais vale obedecer aos mandamentos, à palavra de Deus. Enquanto outros podem julgar e dizer: então tu fazes isso, tu tens que fazer isso, porque é que tu vais à igreja, porque é que tu oras, porque é que tu jejuas, isso não é liberdade. Acham que isso que não é liberdade. Mas aqueles que cumprem, aqueles que agem de acordo e que cumprem a palavra de Deus, esses sim gozarão de liberdade. Sabe liberdade de quê? Liberdade do diabo, liberdade da enfermidade, liberdade de todo o mal que assola este mundo, as trevas que assolam este mundo. Aí sim seremos verdadeiramente livres. É por isso que diz na palavra de Deus: entrai pelo caminho que é estreito, porque largo é o caminho que conduz à perdição. Quantos querem entrar pela porta estreita? Amém? Aleluia. Vamos adorar o Senhor com esse canto que diz: aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, à sombra do Deus Omnipotente descansará. Este cântico antigo, mas que é tão lindo, que é tão profundo, inspirado por Deus. Quando o salmista canta estas palavras: aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, à sombra do Deus Omnipotente descansará. Só aqueles que cumprem e agem de acordo à vontade de Deus, só esses é que habitarão lá. Amém? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor Omnipotente descansará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor Omnipotente descansará.
a sombra do Senhor, onipotente descansará. Muito bonito que diz assim: toma-me para além dos átrios, para o lugar santíssimo. Já viu que honra, que privilégio tão grande que é nós sermos chamados filhos do Deus Altíssimo? Quantos são apenas criação dele? Os animais, os peixes, as aves, tudo são criação de Deus, porém nós podemos ser considerados filhos do Deus Altíssimo. Privilégio, que honra tão grande. Amém? Então vamos cantar assim: toma-me para além dos átrios, para o lugar santíssimo, além do altar de bronze, para ver a tua face, além das multidões, de coração insensível. Tenho sede da tua justiça e só encontro no lugar. Toma-me para o santo, santo. Toma-me pelo sangue do Cordeiro. Toma-me para o santo, santo. Toma-me para ti, eis-me aqui. Toma-me para além dos átrios, para um lugar santíssimo, além do altar de bronze, para ver a tua face, além das multidões do coração insensível. Tenho sede da tua justiça e só encontro no lugar. Toma-me para o santo do santo. Toma-me pelo sangue do Cordeiro. Toma-me para o santo do santo.
ti, eis-me aqui. Toma-me para o santo dos santos. Toma-me pelo sangue do Cordeiro. Toma-me para o santo dos santos. Toma-me para ti, eis-me aqui. Toma-me para ti, eis-me aqui. Toma-me para ti, eis-me aqui. Aleluia. Cheira, 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 cheira. Bendito seja Deus. Vamos orar. Querido Senhor, damos-te graças deste privilégio tão grande de podermos estar em Tua presença, de ser glorificado o Teu nome em nossa vida. Tu és Deus nos céus e na terra e nós Te adoramos e Te agradecemos de todo o coração tudo o que o Senhor faz por nós, tudo o que Deus opera em favor dos Seus filhos em cada momento da nossa vida, tomando a nossa vida em Suas mãos. Em primeiro lugar, meu Deus, queremos adorar o Teu nome, pela Tua beleza, por tudo que Tu és, por tudo aquilo que o Senhor faz, por tudo que Deus opera em nosso favor. Queremos Te agradecer também pela cerca da proteção de Deus que está em redor das casas, das famílias, da vida de cada um dos Teus filhos. Deus, os mais pequeninos e bebés até os mais idosos, oramos em nome de Jesus diante do Teu trono para ver vitórias da Tua presença, do Teu poder, da Tua glória e majestade. Nós Te agradecemos hoje, de todo o coração, por tudo que o Senhor está a fazer agora, a operar agora em nossa vida. E entregamos em Teus cuidados, em Tuas mãos, a vida preciosa dos Teus filhos, em todo o lugar, não só no auditório da igreja, mas também nas casas, nas famílias, em todos aqueles nossos irmãos que estão a receber a palavra online e que estão a assistir através das redes sociais. Nós oramos em nome de Jesus, pela bênção de Deus ser espalhada por todos e tocar na vida de todos, sem exceção, em nome de Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus. Damos um aplauso para Jesus. Glória a Deus. Bendito seja Deus. Meus queridos irmãos, nós estamos a tratar de um tema esta semana acerca da história da vida que foram mudados e alterados pelo poder de Deus. E vamos ler hoje um texto que está no livro de Juízes, no capítulo 11. Juízes, no capítulo 11. Diz a palavra de Deus: Então era Jefté gileadita, homem valente, porém filho de uma prostituta, e Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, os quais, quando já grandes, expulsaram a Jefté e lhe disseram: Não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu da presença de seus irmãos e habitou na terra de Tob. E homens levianos se juntaram com Jefté e saíam com ele. Passado algum tempo, pelejaram os filhos de Amon contra Israel, e quando pelejavam, foram os anciãos de Gileade buscar a Jefté da terra de Tob. E disseram a Jefté: Vem e sê nosso chefe para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jefté disse aos anciãos de Gileade: Porventura não me aborrecestes a mim e não me expulsastes da casa de meu pai? Por que, pois, vindes a mim agora quando estás em aperto? E responderam os anciãos de Gileade a Jefté: Por isso mesmo tornamos a ti. Vem, pois, conosco e combate contra os filhos de Amon, e sê o nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade.
Então Jefté perguntou aos anciãos de Gileade: se me tomardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor me os der a mim, então eu vos serei por cabeça? E responderam os anciãos de Gileade: o Senhor será testemunha entre nós e nos castigarás se não fizermos segundo a tua palavra. Bendito seja Deus. Querido Senhor, damos-te graças da tua palavra e da meditação desta palavra em nossa vida. De entendermos na profundeza da tua sabedoria, do teu conhecimento e da tua revelação o contexto todo em que esta palavra se desenvolve e a história que nos é transmitida de mudança, de vitória e de bênção. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Prepare-se para tomar algumas notas e tenha a gentileza de sentar e vamos meditar nesta palavra hoje. Estamos a falar de um tema riquíssimo na Bíblia. Aliás, nós poderíamos analisar, eu diria, mais de 90% das histórias bíblicas, todas elas deste ponto de vista. Do ponto de vista de uma análise de mudança na história, de mudança na história de vida, de mudanças que aconteceram na vida de pessoas que eram comuns e que foram transformados pela presença de Deus e o poder de Deus. De pessoas em que a vida poderia ter sido muito diferente, poderia ter corrido muito diferente, mas que foram tomados por este poder extraordinário de Deus e que alteraram o curso da sua existência. Diga assim comigo. E hoje é a mesma coisa. Deus altera o rumo da existência. Deus muda o curso da vida. Poderia ser muito diferente a situação. Como seria a situação de algumas pessoas hoje? Como seria a minha situação hoje se eu não tivesse tido o encontro com Cristo? Como estaria eu hoje se tivesse passado algumas das coisas da minha vida sem Deus e sem o poder de Deus? Em primeiro lugar, já não estaria aqui, porque tinha-me sido dito muito cedo, quando ainda era um homem muito jovem, que não ia durar muito a minha vida por causa da intervenção de um plano de Satanás. Como seria a vida de muitas pessoas com quem eu contactei e que houve uma mudança na sua história. Houve uma alteração do trajeto da sua vida. Eu já nem falo do ponto de vista da eternidade, porque então se vamos para esse lado, então é mesmo uma diferença tão avassaladora e uma glória de Deus tão impressionante que nós não sabemos medir ainda hoje as consequências dessa alteração de vida, de termos recebido a Jesus como Senhor e Salvador e de termos uma eternidade toda pela frente para viver na glória e na presença de Deus. Amém? Mas há um livro na Bíblia que fala com algum detalhe de um conjunto daqueles que são considerados na Bíblia como os heróis da fé, em Hebreus, no capítulo 11. Por exemplo, 2 versículos da Bíblia, no versículo 33, diz assim: os quais por meio... Vamos ler o 32, diz... Hebreus 11, 32, diz: e que direi mais ainda, certamente me faltará tempo necessário para referir ou para falar acerca de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam bocas de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos inimigos. Um exemplo como este, de um conjunto de homens e mulheres que nós vemos nas Escrituras, que a sua intervenção com Deus alterou o rumo da história de Israel por muitas vezes.
Aliás, o livro de Juízes todo é um livro de alteração de momentos dramáticos na vida de uma nação. Uma nação que virou as costas contra Deus e se afundou. Uma nação cujos líderes colocaram à sua frente pessoas que não tinham Deus. E por não terem Deus, tomaram decisões adversas contra Deus e a sua palavra. Em muitos casos, tomaram decisões que eram abomináveis contra Deus. Decisões tão péssimas que acabou por ter que vir juízo de Deus sobre aquela terra, como o caso de Acabe e Jezabel. Acabaram por atrair para a sua terra, para o seu país, para o seu povo, fome, miséria, condenação de Deus, guerra, destruição e muitas vezes, algumas vezes perderam até a sua própria terra, a sua pátria, sendo invadidos por exércitos inimigos que os dominaram, que os roubaram, que os expoliaram. E hoje, de uma certa forma, não penso que o mundo que alterou desse ponto de vista. Continua a haver uma decisão a ser tomada de viver com Deus ou sem Deus. E dos destinos de nações estarem a ser decididos com Deus ou sem Deus, ofendendo Deus ou agradando Deus. O meu prazer era que pudéssemos ter lideranças no nosso país que tivessem algum cuidado com Deus e com a sua palavra. Alguma reverência por Deus, algum respeito por Deus, algum temor de Deus. E não fossem aprovadas leis horríveis que atentam contra a vida. Leis do aborto, da eutanásia, leis que são um escárnio contra Deus. Que são um odor fétido diante das narinas de Deus. Leis abusivas. Leis que afrontam Deus. A remoção completa do assunto de Deus das escolas. E a introdução dentro das escolas do ensino da sexualidade e da sexualização de crianças. Estas coisas são abomináveis, ensinando de cima das escolas para os alunos pessoas ligadas à homossexualidade e ao LGBT. Lésbicas, gays. E ainda tem a afronta de ter na bandeira deles um arco-íris. Como quem diz, tu prometeste que não nos destruías, agora pega lá. Fazemos a bandeira e foram buscar a bandeira do arco-íris, da promessa que Deus deu, que não voltaria a haver um dilúvio, que não voltaria a haver um juízo de Deus sobre esta terra. Podiam ter uma bandeira de qualquer cor, podiam ter uma bandeira de florzinhas ou de desenhos de batons, ou de tacões e sapatos altos, podiam ter uma bandeira de qualquer cor, podiam ter até uma bandeira com a cara do pirata, da perna de pau. Mas não, tiveram que ter uma bandeira onde espetassem lá com Deus, com a palavra de Deus, com as coisas de Deus, numa afronta contra a presença de Deus. É evidente que para aquelas pessoas que acham que Deus é tão bonzinho, tão banana, tão estúpido, que não vai exercer juízo nenhum sobre a humanidade e sobre esta terra. Há pessoas que pensam isso. Deus é tão bom, que até vai perdoar a Satanás. Deus é tão bom, que até perdoa a Judas. Deus teria perdoado a Judas se Judas estivesse arrependido, mas ele não se arrependeu. Com os remorsos pendurou-se numa figueira brava, com uma corda, e enforcou-se, e está no inferno. Jesus disse, ai daquele por quem o Filho do Homem, por quem o Filho de Deus, por quem o Filho do Deus Altíssimo será entregue. Mas as pessoas não leem a Bíblia. Então, eu já ouvi pessoas dizer isso, já ouvi um padre dizer isso, dizer que Deus até a Judas perdoou. Que não há inferno, que não existe condenação, que Deus não quer saber de nada, que Deus não se importa com coisa nenhuma.
estas abominações que estão a ser feitas, estas abominações contínuas, estes insultos continuados, estas rebeliões contínuas de nações, não tenha dúvidas que eles estão a acumular ira de Deus para ser julgados. Com Deus, ninguém brinca. Mas o mundo pensa que brinca e lhe sobra tempo. Mas não brinca. A graça de Deus dura até um momento. E a graça de Deus tem estado em vigência. Este é o tempo da graça de Deus. Nós vivemos na era da graça de Deus. Este ano em que nós estamos, o ano 2020, é o ano 2020 da graça de Deus. Mas se as pessoas imaginam que não vem juízo ou que não vem julgamento de Deus, ou que não é exercido o julgamento de Deus, estão muito enganados. E se pensam que as ações das nações e dos países não atraem bênção ou maldição, também estão enganados. Porque essas coisas estão feitas assim. Assim como nós vemos que na Bíblia houve pessoas que atraíram para a sua vida o poder de Deus e a presença de Deus, também houve outros que, em vez de atrair o poder de Deus e a presença de Deus, atraíram maldições, atraíram condenação e atraíram juízo de Deus. É este ponto que me preocupa sobre as nações, sobre a nação e sobre o meu país. É isso que me preocupa. Eu de política não ligo nada, mas preocupa-me ver leis aprovadas que são um insulto contra Deus. Rejeito isso, não posso aceitar isso. E agora esta das crianças, não posso aceitar isto. As consequências já se têm estado a ver em alguns países, que isto está a dar muito mau resultado. Como será a próxima geração a ter que ter aulas gays dentro das suas paredes da escola? Eu lembro-me de ter 9 anos, lembro-me de ter 10 anos, lembro-me de ter 8 anos, lembro-me de ter ido para a escola primária, lembro-me de ter aprendido, lembro-me de ter estado numa turma com o professor, depois com professores mais tarde. Algum dia alguém falava de uma coisa destas, ou se chamava alguém travestido para ensinar alguma coisa que não fosse. Também não se falava, não era necessariamente preciso estar a falar de Deus toda a hora, nem coisa nenhuma, mas nós tínhamos ideias claras. Não havia confusão. Havia tranquilidade e paz. As crianças eram crianças. E os jovens eram jovens. E um homem era um homem, uma mulher era uma mulher, e um cão era um cão, e um gato era um gato. Agora está uma confusão que é um jardim zoológico. E uma afronta contra Deus de que é crime o abandono de um animal, de um cão ou de um gato, é imediatamente criminalizado, julgado. É um crime punível, com gravidade. E eu não acho bem que se abandonem animais ou se faça isso de maneira nenhuma. E tenho animais e sempre tive. Mas abandonar um pai ou uma mãe idosos já se pode. Isto é uma afronta contra Deus. Deixe-me ler uma coisa aqui simples que a Escritura diz. Aliás, num dos mandamentos dos 10, diz: honrarás pai e mãe, para que vivas bem e para que a tua vida se prolongue na terra. Quando não há honra nem para o pai nem para a mãe, quando há desprezo pelos seus pais ou sua mãe idosos, e há abandono de idosos, e é mais condenável, e não faz mal nenhum em abandoná-los de qualquer maneira, mas é muito mal se é condenável e punível como crime. Oh, meu Deus, se abandonar um cão ou um gato. Nem uma coisa, nem outra. Amém, irmãos? Mas pôr os animais à frente dos seres humanos é uma loucura completa. Amém? Os seres humanos, isto é próprio de pessoas que não têm noção nenhuma da realidade. Que não têm conhecimento nenhum, nem temor de Deus nenhum. Porque nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus.
Leia comigo aqui em Juízes, no capítulo 10. Diz assim: tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mau perante o Senhor, e serviram aos Baalins, e a Astarote, e aos deuses da Síria, e aos deuses de Sidom, de Moabe, dos filhos de Amon, dos filisteus, deixaram o Senhor e não o serviram. E acendeu-se a ira do Senhor contra Israel, e entregou-os nas mãos dos filisteus e nas mãos dos filhos de Amon. Ou seja, entregou-os nas mãos, ou seja, pô-los a trabalhar como escravos, derrotados, famintos, miseráveis, pobres, ridicularizados, humilhados, passando fome, passando mal, sendo dominados por outros povos. Vivendo como escravos, trabalhando de sol a sol para encher os bolsos de outros, para que outros descansassem. Com uma vida de cargas, como animais de carga, uma vida insuportável. Esse foi um julgamento que veio. Um julgamento por causa, quer dizer, já não nos bastava a idolatria toda que há em Portugal. Já não bastava os pecados que cá estão, agora juntam-se outros, legalmente constituídos e transpostos para a lei, de modo a ser um insulto contra Deus. É contra isso que eu estou. Quem é que me está a entender? É contra isso que eu não posso concordar. Eu não posso ver uma geração, olhar ao longe e ver o que vai acontecer à próxima geração das crianças que hoje estão a ser destruídas com a ideologia de género, com uma sexualização precoce. Não posso, de modo nenhum, não posso concordar com uma coisa dessas. E porque é meu dever, diga assim comigo, é dever nosso. Não é só meu, é seu também. É nosso dever como filhos de Deus. Ezequiel capítulo 33, no versículo 3, vamos ler a palavra de Deus. Quando se vê o mal e não se diz, quando se vê o mal e não se previne, quando você vê o mal ou o perigo em alguém e não socorre, quando você vê alguma coisa muito perigosa que no futuro dará consequências malignas e não é capaz de dizer nada e cala-se muito calado e deixa que o mal venha, são os próprios que vão ser julgados. Eu creio que esta é uma das causas de porque uma parte da igreja não vai subir. Essa é uma dessas causas. Vamos ler então Ezequiel capítulo 33 e versículo 3. Ora, leia comigo. E vendo ele a espada que vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, versículo 3. Se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado e vier a espada e o tomar, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Quer dizer, se o atalaia, aqui está a falar do atalaia, daquele que avisa, daquele que anuncia, daquele que vê ao longe, que isto é o guarda, que protege, como o sentinela, é isso que significa. Como o sentinela que está de guarda, de vigia durante a noite, que protege, que toma conta e que vigia. Como hoje nós chamamos como o segurança, que vê ao longe carros suspeitos a estacionar durante a noite. Aquilo não é para se comprar nada a essas horas. O que é que aquela gente vem fazer? Mas ele não avisa, ele não telefona, ele não diz nada. Ele cala-se muito calado, mete-se num buraco e refugia-se. O trabalho dele era avisar, era anunciar, era declarar, era levantar, era dizer alguma coisa para impedir um assalto ou a destruição dos bens que estão dados à sua guarda. Mas não, cala-se muito calado, acobarda-se todo e não diz nada. Veja o que Deus diz acerca dos filhos de Deus. Deus diz acerca dos seus filhos, que têm a obrigação de saber a sua palavra, que têm a responsabilidade de anunciar. Se a espada vier, então, se o perigo chegar, se aquele mal acontecer, aqueles que se tornarem vítimas, aqueles que sofrem as consequências desse mal, aqueles que morrerem por causa disso, por causa do sentinela não avisar, ele é responsabilizado. Isto é verdade como um princípio militar e é verdade também na palavra de Deus. Amém? Esta palavra, por isso, em
Ezequiel capítulo 32. Vamos ler mais alguns versículos que estão aqui, que são bem interessantes, que eu gostava que os meus irmãos vissem. No versículo 6 diz assim: mas se o atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta. Lá está. Se o atalaia vir que vem os ladrões, que vem o perigo, que vem o erro, que vem condenação aí, que vem algum mal ao longe, e não avisar nada, nem disser nada. Versículo 6. Se a espada vier e abater uma vida dentre eles, se morrer um por causa disso, este foi abatido na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei. O que é que Deus está a dizer? O sangue dele, Deus demandará do que vigiava. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe darás aviso da minha parte. Se eu disser ao perverso, ó perverso, certamente morrerás, e tu não falares para avisar o perverso do seu caminho, morrerá esse perverso na sua iniquidade, mas o seu sangue eu demandarei de ti. Mas se falares ao perverso para o avisar do seu caminho, para que dele se converta, e ele não se converter do seu caminho, morrerá ele na sua iniquidade, mas tu te livraste a tua alma. Quer dizer, Deus vai condenar as pessoas que não forem capazes de falar a verdade. Deus vai condenar os tímidos, os covardes, os que não dizem a verdade da palavra de Deus, os que não são capazes de dizer entre o certo e o errado, os que pensam, que estão confusos e pensam que quando um pastor como eu diz uma coisa dessas, é porque está a falar sobre política. Não, não estou. Estou a falar que não quero que as nossas crianças vão para as escolas e sejam sexualizadas e comecem a ser instrumentalizadas e meninos se vistam de meninas e meninas se vistam de meninos. Não quero isso. Não quero isso para os meus netos, para os seus. Não quero isso para o meu país. Não quero o meu país daqui a uma geração de 20 anos. Uma geração de homens e mulheres pervertidos, confusos, a ser tratados no psiquiatra todos os dias. A tomar calmantes ou a se suicidarem-se antes de tempo. A fazer operações ao sexo por não se sentirem identificados como nasceram. Não quero nada disso. Quero gente que viva normal como eu, cresci normal e vivi normal toda a minha vida. Não quero uma sociedade de anormais, de anormalidade, de monstruosidade. Não quero isso. E tenho direito de dizer que isso está mal e que isso não pode ir por esse caminho. E eu digo que aqueles que não dizem nada e se calam são covardes. Que não estão a ver as consequências que isso vai dar. Isso não pode ser. Nós não podemos aceitar uma coisa dessas. E se um professor ou professora qualquer numa escola fizesse isso a um neto meu ou uma neta minha, pode ter a certeza que eu ia lá. Meus filhos iam primeiro que eu, de certeza absoluta. Mas pode ter a certeza que eu ia lá. Proibindo esta pessoa, seja ele quem for, que não posso aceitar nem admitir uma situação destas. Isto está a tomar contornos como nós nunca vimos antes. Esta gente toda, o que eles querem é que daqui a 20 anos toda a sociedade seja corrompida. É isso que estão a fazer. E por isso o cristianismo não se pode calar. Ou será que é preciso os muçulmanos se levantarem para não permitirem isto? E darem uma lição ao mundo todo, dos espertos, dos inteligentes, das pessoas que acham que sabem tudo e que deixaram Deus de lado e que permitem tudo, de um cristianismo que se transformou numa gente com uma mentalidade esquisita. É preciso ouvir os bárbaros a ensinar a verdade àqueles que se esqueceram da palavra de Deus. É preciso ouvir os adoradores de Baal a ensinar a quem tem a verdade, o caminho e a vida, e que devias ser luz das nações, e que devia ser sal desta terra, mas que não dizem nada. Nós encontramos estes exemplos na Bíblia, meus queridos irmãos. Porquê? Porque estes exemplos estão aqui para nos avisar
para nos dizer o que está mal e que Deus intervém naquilo que está mal e que Deus muda as histórias da existência humana quando há um povo que o busca e o busca de coração. Amém? O meu desejo é que todos nós o possamos buscar a Deus de coração e alterar o curso da história das situações, mudar o rumo das coisas através do poder de Deus. Fizeram os filhos de Israel o que era mau perante o Senhor. Depois clamaram a Deus. No versículo 10, Juízes capítulo 10, versículo 10. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo: contra ti nós pecamos, porque deixamos o nosso Deus e servimos a Baal. Nós erramos. Quando eles chegaram à conclusão que erraram, quando eles chegaram à conclusão que não estavam a proceder correto e tinham-se desmazelado com Deus, e tinham-se descomprometido com Deus, e tinham-se afastado de Deus, e reconheceram isso, então Deus começou a preparar um caminho de livramento, um caminho de libertação. Amém? E é aqui que surge a figura de Jefté. Quem era Jefté? Jefté era filho do príncipe Gileade, mas tinha sido gerado não na casa dele e na mulher, ou nas concubinas, ou nas mulheres que ele tinha, oficiais, entre aspas, mas tinha sido gerado como uma prostituta no encontro. Mas aquele pai, príncipe, assim que viu este filho e sabia que era dele, pegou nele e trouxe para casa e educou-o junto com os outros todos, com os outros filhos, muitos filhos. Essa época era assim. Estamos a falar do Velho Testamento, não estamos a falar do Novo Testamento. Então, sendo filho dele, trouxe-o com ele. E a Bíblia, a única coisa que fala da mãe é que era uma prostituta, não diz mais nada. E cresceu Jefté junto com os outros irmãos, dos quais não há registro aqui do nome, não sabemos como é que eles se chamavam, só sabemos do Jefté. E você já vai ver porquê. Porque de facto foi cometida uma injustiça horrível contra este rapaz. Ele foi educado como os outros, foi educado por seu pai, foi educado na sua casa, foi educado na palavra de Deus, foi educado olhando para o pai como um príncipe. Mas quando o velho morreu, e chegou a hora de repartir a herança, aí é que as coisas puseram feias para o Jefté. O Jefté foi, pura e simplesmente, não só banido, mas teve que fugir para proteger a sua vida. Quando nós lemos isto no contexto da época, ele ia ser morto pelos outros que disseram: não, tu não fazes parte aqui da casa. Só que as bases que tinham sido criadas no coração de Jefté, o ensino que ele tinha aprendido, as coisas que ele tinha visto, aquilo que ele tinha conhecido de parte de Deus, já estava formatado no coração dele. Mesmo ainda sendo um homem ainda novo, sendo um homem eventualmente na casa dos seus 20 anos, mas ele estava formado como um homem, formado com princípios. Ele podia ter caminhado num caminho de devassidão como a mãe, mas não caminhou num caminho de retidão como o caminho do pai. E por dentro ele é um príncipe. E é um homem de honra, e é um homem valente. É um homem que tem princípios. E pegam neste homem, que não tem culpa do antecedente da mãe nem nada disto, e os outros irmãos fazem-lhe, por ganância do dinheiro, correm com ele. E ele, para salvar a sua vida, fugiu. E foi para uma cidade de refúgio. Na altura havia em Israel cidades de refúgio. Cidades onde entre aspas, nós hoje dizemos que aquilo é uma zona toda de marginais, de drogados, de bêbados, de gente que perdeu rumo e que vivem ali todos e que comem do lixo e que vivem de qualquer maneira. Bem, ele teve que fugir para uma cidade dessas de refúgio, onde não era permitido na época, não se ia em perseguição dessas pessoas, não se ia fazer-lhes mal, porque já era mal suficiente eles terem que viver ali com aquela convivência. E ele foi para uma cidade dessas, Tob, uma cidade de refúgio, onde estava minimamente
protegido pelo menos da sua vida. Tudo aquilo que era poder e autoridade e força estava do lado dos outros meios irmãos dele. E esses ficaram com a riqueza toda, ficaram com as honras todas, ficaram com as terras, com as casas, com os animais, com o gado, com os serviçais, com tudo. Esses ficaram na casa do príncipe, eles continuaram príncipes, embora no seu coração não tivessem assim tantos princípios como nós acabamos de ver. Este foi atirado para o meio de marginais. É muito interessante o que aconteceu lá. Porque daquele grupo de homens e daquele grupo de marginais e daquele grupo de gente aparentemente sem qualidade, sem dignidade, sem valor, sem princípios, ele foi para lá e transformou-os no exército. Isso é que é o espanto que veio sobre a terra inteira. Em vez de Jefté se contaminar e se tornar um marginal, um ébrio, um meio drogado e meio doido, e se tornar um homem amargo, ressabiado com a vida. Há tanta gente ressabiada com a vida, há tanta gente amargurada e rejeitada que depois nunca mais fica normal. Ele podia ser o Judas do Velho Testamento, como José, rejeitado por seus irmãos. Ele podia ter sido um indivíduo péssimo, que justificasse as suas más ações, que culpasse os outros dos seus erros, que agora também fizeram isto, vão-me pagar, e agora eu não tenho culpa de estar aqui, agora vão ter que levar comigo, e agora não sei o que mais, e agora quero isto e quero aquilo, e tornar-se uma pessoa insuportável. Mas não. Chegou lá, transpôs dos princípios deles para aquele grupo de gente sem princípios. Levou o exemplo dele para aqueles que não tinham exemplo nenhum. E do seu coração de um príncipe, construiu um exército disciplinado, organizado. E contra esses, os amonitas, os filisteus, não tiveram hipótese nenhuma. Conclusão, na terra de Israel, o único sítio onde os exércitos inimigos não invadiam, não atacavam, não roubavam as colheitas, não lhes batiam, era neste. E soube-se por todo lado que ali os invasores não entravam. Ficou a conhecer-se por todo lado que naquela gente meia rejeitada, que ninguém dava nada por eles, afinal tinham-se transformado num exército poderoso e foram analisar e saber quem fez aquilo. Imagine quem foi. Quem é que você acha que foi? Jefté. Jefté tinha transformado gente sem préstimo, sem valor, sem reputação, sem dignidade, sem nada. Tinha-os transformado em homens dignos. Porque ele transmitiu-lhes os princípios de Deus que ele tinha recebido do seu pai. Transmitiu-lhes os princípios que ele tinha aprendido com Deus. Transmitiu-lhes o conhecimento de Deus. Levou Deus para a vida deles. Durante 20 anos, vou dizer porque é que eu fiz isso. Quando era um pastor muito jovem, que estava a começar, talvez no 3º ou 4º ano de ser pastor, já havia esta igreja aqui. Era da parte de cima, não era aqui embaixo. Um dia chegou um pai desesperado e disse para mim: pastor, o que é que eu faço ao meu filho? Mato, se o matar, ele morre e eu vou preso. Eu não aturo mais, não suporto mais. O que é que eu lhe faço? Eu disse: mas eu não conhecia o homem. E ele disse: foi a minha mulher que me disse para vir aqui, porque ela é que anda aqui, na igreja. Eu não ando na igreja, mas ela anda. E ela disse: vai, fala com o pastor. E eu estava aqui, e ele veio. Diz ele: é que eu ia entrar em casa e olho assim do lado para a janela que dá para o quintal e vejo o meu filho a sair da janela com a televisão, a roubar a televisão, que ele é drogado. E já nos roubou tudo de casa. Nós não temos nada em casa que tenha valor. Ele rouba-nos tudo. Aparece só para roubar. A minha mulher dá às vezes comida às escondidas, que eu sei. E ele vive uma vida miserável. Droga-se todo o tempo. Rouba tudo. Foi preso várias vezes.
E eu não sei o que é de fazer dele. Da próxima vez que ele aparecer, eu mato. E como eu disse isto à minha mulher, ela disse, vai, mas é falar com o meu pastor. E ele que te meta juízo nessa cabeça. Quando eu ouvi isto, tomei uma decisão. Orei, tomei uma decisão com Deus. Eu disse, meu Deus, é preciso fazer alguma coisa para esta gente. O que é que eu posso fazer? E o Espírito de Deus disse-me, abre uma casa. Acolhe lá estes rapazes da rua que não têm para onde ir. Porque, sabe, se uma família for muito rica, pode pagar uma clínica e ele está lá a pagar, naquela época, era em contos, era muito dinheiro. Pode estar lá e pagar... Eu lembro-me da última vez que eu ouvi de uma coisa dessas, 4.000 euros por mês, para ter o filho lá. A comer uma boa comida, ia ser tratado, ia ser dada uma droga de substituição. Mas quem tem 4.000 euros por mês para tratar filhos? A pagar em clínicas com uma exigência destas, uma exigência financeira tão elevada. Então fizemos, por isso é que surgiu uma pequena casa, onde eu comecei a pôr pessoas lá e onde se acolheram. Passaram por aquela casa, eu diria, mais de 1.000 homens, que foram recuperados ao longo de anos. Que recuperaram as suas vidas, que a sua história de vida mudou. Passaram por ali, eu tenho as pastas, uma quantidade de pastas enormes, que enchem uma parede toda, cheias, pastas de escritório, pastas cheias de folhas, uma por uma, com os nomes de todos eles que passaram lá. Na altura que fizemos uma estatística, 71% deles que se aguentavam no primeiro mês permaneciam lá. Muitas vezes passo por alguns deles que estão hoje empregados a trabalhar com a sua vida recuperada, restaurados, pessoas úteis, mas não me pergunto o que eles faziam antes de ter aparecido lá. E a única coisa que eu lhes dei, não lhes dei drogas, não cobrei às famílias dinheiro nenhum, nós não cobrávamos nada. Eles foram acolhidos e recuperados, foram livres das drogas. Durante anos e anos e anos foi posta comida na mesa deles. E sabe, as histórias deles mudaram. Mudaram porque lhes foi transmitida a palavra de Deus. Eu pregava para eles todas as semanas. Alguns irmãos ainda devem se lembrar que havia um culto só especial para eles que vinham cá aos domingos às 6. Nós tínhamos o culto às 9, eles vinham às 6 e eu falava uma palavra especial para eles sobre a Bíblia, sobre o poder de Deus, sobre o livramento de Deus, sobre o livramento das drogas, sobre o livramento daquilo que nos quer aprisionar e dominar na nossa vida. Quando eu vejo algum deles, ainda hoje é uma alegria de ver como a vida se transformou, como a vida mudou, de pessoas por quem ninguém dava nada e que eles se transformaram em pessoas recuperadas e restauradas. Amém? Alguns estão em igrejas, outros estão só com uma nova família, com um novo trabalho, com um novo emprego, um novo lugar onde ficaram. E mesmo que Satanás tenha feito tudo para destruir isso, mesmo que Satanás tenha feito tudo para destruir isso, não conseguirá destruir o que foi feito de uma história nova que foi escrita. Eu reconheço que o trabalho de Jefté não foi nada fácil. Eu entendo um bocadinho disso. Não sei na época como eram, que tipo de vícios eram na época, mas hoje eu posso olhar para esta história e sentir uma alegria especial de ver que as histórias que são alteradas porque alguém interfere com o poder de Deus. Porque alguém chega com o poder de Deus. Não só em curas, em milagres, em transformação da vida das pessoas nas suas angústias e opressões de doença e de outras coisas que são perfeitamente reconhecidas socialmente, mas também na vida de pessoas que estão escravizados pelo vício, dominados pela opressão do maligno que quer controlar e destruir as suas vidas e que é, através do poder de Deus, o maior caminho de libertação que poderão alguma vez ter.
Jefté fez isto. Transformou-os num exército. Naquelas cidades onde eles estavam, que depois se organizaram, se estruturaram e se tornaram cidades boas para viver, não havia ataques dos amonitas, não havia invasão dos destruidores, não havia domínio por causa da presença de Jefté, do que ele tinha transmitido, do que ele tinha ensinado, do que ele tinha passado para eles, transformou num exército de valentes. Passaram a chamar-se os valentes de Jefté. E quando chegou uma hora de um ataque massivo que estava a se aproximar contra Israel, e não havia exército e defesa possível, estavam todos divididos, uns para cada lado, ninguém se entendia, todos cheios de medo. Estavam como agora, fechados em casa com o vírus. Nesta altura não era o vírus eram os filisteus e os amonitas a dar-lhes pancada, porrada e a roubar-lhes tudo. O diabo sempre arranjou alguma coisa para fazer os planos dele. Naquela altura usou pessoas. Amon. Sabe como é a história de Amon? Sabe de quem era filho Amon? Amon, na Bíblia, nunca fez nada de jeito. É sempre alguém que nasceu torto e viveu torto pela vida fora. Amon é uma raça de gente amaldiçoada. Este nome, Amon, é um homem que quando Lot estava a fugir de Sodoma e Gomorra e das perversões de Sodoma e Gomorra, e fugiu para a cidade de refúgio, chamada Zoar. Fugiu com Lot, e Lot, a mulher, olhou para trás e ficou transformada em estátua de sal, e duas filhas, os genros não quiseram vir, ficaram em Sodoma e morreram lá. Mas as duas filhas de Lot fugiram com o pai. E depois chegaram a um lugar de refúgio, e lá no meio das florestas de refúgio, olhando ao longe, viram que tudo estava destruído em Sodoma e Gomorra. E pensaram, o mundo acabou. Mas com aquelas mentes pervertidas do que tinham visto em Sodoma e Gomorra, o que é que elas fizeram? Deitaram-se com o pai. E embebedaram-no primeiro, embebedaram e depois deitaram-se com ele. E dessa relação que tiveram as duas filhas com ele, nasceu Amon e Moab. Nasceram o povo dos Moabitas e o povo dos Amonitas, que ao longo das Escrituras tanto mal causaram, não só a Israel, mas em todo o lado. Gente pervertida, bandos de salteadores, de nómadas, um povo nómada que criou graves problemas em todo o lado. Veja de onde nasceram. Veja como foi a geração deles. Bendito seja Deus. Não se admire de quererem aprovar leis de pedofilia, de quererem aprovar leis de incesto e tornar isso como normal nas sociedades do nosso tempo. Não se admire disso. É para aí que o mundo está a caminhar, esta loucura toda onde nós estamos. Amém? Isto já está na Bíblia, isto já aconteceu antes. E o resultado foi sempre péssimo. Tudo o que é errado e é feito de uma forma errada e nasce errado, fora da palavra de Deus e fora daquilo que agrada a Deus, serve ao outro lado, serve a Satanás, serve os propósitos de Satanás, serve ao inimigo e deve ser cortado antes de surgir. Amém? Se lhe der lugar e se deixasse desenvolver, depois o resultado que é este. Invadiram Israel e agora Jefté, com o seu exército de homens que eram marginais e se transformaram em filhos de Deus. Amém, irmãos? Que a história deles era uma história sem valor e se transformaram em homens dignos de grande valor e mérito por seu próprio esforço e transformação com a presença de Deus. Agora Jefté sai para os enfrentar. Antes ele quis chamar à razão para evitar uma guerra. Amém? Mas não adiantou nada. Não adiantou nada, diz aqui que Jefté então se explicou no capítulo 11 e diz: não sou eu, portanto, quem pecou contra ti, porém tu fazes mal em pelejar contra mim. O Senhor que é juiz, julgue hoje entre os filhos de Israel e os filhos de Amon. Porém, o rei dos filhos de Amon não deu ouvidos à mensagem que Jefté lhe enviara.
Versículo 29, leia comigo. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, atravessando este sobre Gileade e Manassés, passou até Mispa de Gileade e de Mispa de Gileade contra os filhos de Amon. Versículo 30, leia comigo. E fez Jefté um voto ao Senhor e disse: se com efeito me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu oferecerei em holocausto. Fez um voto para Deus. No meio da batalha, você já vai ver porque é que ele fez um voto para Deus. Ele estava desesperado no meio da batalha, porque os outros príncipes, gente toda muito das elites, gente toda especial, gente toda muito digna, toda cheia de vénias e toda cheia de boas intenções, quando entrou a guerra a sério, não se juntaram para combater, não armaram os seus filhos para combater. Disseram, não, que Jefté e lá os outros vão combater e nós ficamos em casa tranquilos. E não fizeram nada, não se mexeram, não os enfrentaram. De repente ele vê-se no meio da batalha a começar a guerra e ele vê que o número dele, que o número do seu exército é muito menor do que os seus opositores. E é por causa disso que ele faz um voto. Ele não está com forças suficientes para enfrentar aquilo. Ele precisa que Deus entre na batalha. Sabe qual é o princípio que está aqui? O princípio que está aqui é que às vezes nós enfrentamos batalhas na nossa vida que são maiores do que as nossas forças, que são maiores do que os nossos recursos. Estamos a enfrentar alguma coisa que é muito pior do que aquilo que imaginávamos. Amém? E que precisamos de algo mais. Não chega apenas com as nossas forças para vencer aquilo. Quem é que já enfrentou alguma coisa assim? Já enfrentamos coisas na vida que eram piores do que aquilo que imaginamos, piores do que aquilo que pensávamos, muito piores. Achámos que era uma coisita de nada, que não valia muito. Quando a batalha se armou, quando o problema chegou, nós vimos que aquilo era um monstro que estava à nossa frente e que precisávamos de toda a ajuda de Deus indispensável para vencer o bicho. Amém? Afinal, o inferno apareceu. O inferno apareceu muito pior do que aquilo que parecia. O perigo era muito maior do que aquilo que parecia. E Jefté tinha aprendido com seu pai, tinha aprendido a palavra de Deus, tinha aprendido que quando nós enfrentamos coisas que são impossíveis de vencer humanamente, e quando já fizemos uma coisa, já fizemos outra, já fizemos tudo, e já fomos razoáveis, e já até oramos mais do que o normal, e já fizemos mais qualquer coisa, mas não chega, então nós chegamos a pegar numa arma espiritual poderosa que se chama nas Escrituras um voto com Deus. Eu já vi pessoas na igreja fazerem um voto com Deus, por exemplo, sobre jejum. Já vi outros fazerem um voto com Deus de assistir aos cultos todos durante 2 ou 3 meses. Já vi outras pessoas se comprometerem com Deus em orar determinado tempo e marcar esse tempo no seu calendário e se levantar e orar. Ou se deitar mais tarde e fazer um voto para ver uma situação que não está a ter solução, dar a volta, que não está a conseguir arrumar, resolver, vencer, triunfar sobre isso, mas que tem que vencer. Então vai tomar recurso de alguma coisa maior. Ana, por exemplo, fez um voto e entregou o seu filho que ia nascer. Senhor, se tu me deres esse filho, eu entrego para ti, para ele ser teu servo. Depois disso, Deus abriu a madre dela e ela teve outros filhos. Mas aquele filho pequenino, chamado Samuel, um dia Ana foi ao templo, levou o menino pela mão. Aos 4 anos, deixou-o lá. Como deve ter vindo o coração daquela mãe, partido de ter feito aquele voto, entregue para Deus o seu filho, para que ele fosse colocado ao serviço de Deus. Amém? 4 aninhos. 4 anos. Deixado lá, vendo o sol depois, uma vez por ano. Bem, não deve ter sido fácil, amém? Sim ou não? Mas ela fez isso como um voto para Deus. Nós vemos o voto de Cornélio no capítulo 10, no livro de Atos, fez um voto para Deus. Deus disse, ele enviou um anjo e disse, as tuas ofertas, as tuas ofrendas, as tuas ofertas também aos pobres, aquilo que tu fazes, as tuas orações estão em memorial diante de Deus.
Cornélio sabia lá que aquilo que ele estava a fazer de coração e que estava a fazer dedicado em busca de Deus, que ainda não conhecia bem Deus, sabia lá que estava em memorial diante de Deus. As coisas que você faz para Deus ficam em memorial. O que você promete fazer para Deus fica em memorial. O que você promete fazer ou dar ou ofertar fica como um voto em memorial. Aquilo que você faz fica em memorial. Sabe o que é um memorial? A escola tal, a universidade ou o hospital, não sei o quê, foi inaugurado na data tal de tal. Esteve cá o senhor Presidente da República, nome não sei o quê, fulano tal, abriu-se uma lâmpada e tirou-se e ficou aquilo ali escrito na parede do hospital. É um memorial. Que as suas orações fiquem em memorial diante de Deus. Que o que você faz fique em memorial diante de Deus. Que a sua participação nos assuntos de Deus fique em memorial diante dele. Ai, isso é lindo! E há votos que são votos financeiros, há votos que são votos espirituais. Ezequias, o rei, por exemplo, fez um voto com Deus. E o voto que ele fez foi um voto de consagração. Um voto diz, todos os dias, na casa do Senhor, nós o louvaremos, tangendo instrumentos de corda. O louvaremos todos os dias. Ou seja, todos os dias, a partir de agora, eu vou buscar a presença de Deus. Todos os dias eu vou orar. Todos os dias eu vou buscar a presença de Deus no templo. Depois, mais tarde, o rei não fez isso, não cumpriu com o seu voto. E por causa disso, morreu mesmo mais cedo que aquilo que devia ser. Morreu mesmo aos 49 anos. Que pena. Só viveu aqueles 15 anos mais. Podia ter vivido muito mais. Podia ter feito uma diferença muito maior. Podia ter escrito uma história diferente na sua vida. Mas não cumpriu com aquilo que disse. Ou seja, há recursos que Deus disponibiliza de consagração, de dedicação, de esforço de nossa parte, de algum sacrifício. Nós vivemos num tempo de um comodismo atroz. As pessoas não querem sacrificar nada mais além daquilo que já faz, da rotina que já faz. Mas para Deus nós precisamos de o fazer. Amém, irmãos? Precisamos de uma dedicação. Quando vemos que uma batalha não está a surgir, quando temos que aumentar do nosso lado o peso do poder de Deus, a glória da presença de Deus, a força da unção de Deus na nossa vida, a busca desse poder que rompa as cadeias em definitivo e que faça que haja libertação completa e que o diabo não fique a rir-se de nos ter derrotado em alguma coisa. Amém? Em Juízes, no capítulo 12, a Bíblia diz aqui que Jefté disse, eu e o meu povo tivemos grande contenda, capítulo 12, versículo 2, com os filhos de Amon. Chamei-vos e não me livrastes da sua mão. Vendo eu que não me livráveis, arrisquei a minha vida e passei contra os filhos de Amon e o Senhor os entregou nas minhas mãos. Por que, pois, subistes hoje contra mim para me combateres? É que os outros que não apareceram, que não foram e o ajudaram na batalha, mais tarde, ainda foram tirar satisfações de porquê e por que razão. E nessa altura houve uma guerra, agora sim, entre Jefté e eles. Mas esse é outro assunto que eu não vou agora falar, de guerras entre irmãos. Amém, irmãos? Não vou falar disso. Mas vou falar sim desta primeira parte. Hoje, o que é que nós podemos fazer hoje? Que coisas nós podemos fazer hoje que alterem o rumo de uma história? Que mudem o rumo das situações que enfrentamos? Quando aquilo que estamos a fazer já achamos que é suficiente. Às vezes nós vamos por suficiências. Olha, eu já fiz isto, agora se não chega, vou aumentar. Se não chega, vou subir de um nível. Aumenta o nível de dificuldade. Há pessoas que só conhecem isto que eu estou a dizer por causa das PlayStation. Subiu de nível, aumentou de nível e o nível de dificuldade subiu e agora vai ter que subir um nível. Mas eu não estou a falar da PlayStation, eu estou a falar da vida real, de escrever uma nova história, de não ser o diabo a escrever a sua história, de não ser o diabo a causar uma destruição e a fazer o que ele quer. Sermos nós a ter domínio do Deus, da presença de Deus e do poder de Deus na nossa vida para parar a Satanás em nome de Jesus. Amém, irmãos? Quando a história daquele menino se estava a escrever com o suicídio, em Marcos no capítulo 9,
E o pai daquela criança, no versículo 23, Marcos 9, 23, diz: Senhor, eu não posso, versículo 22, não posso fazer nada, aumenta a minha fé. Se podes fazer alguma coisa, faz alguma coisa. Muitas vezes tem caído no fogo, na água. Se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda. Sabe o que é que Jesus respondeu? Leia comigo. Se tu podes crer, disse Jesus, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Há momentos em que nós sentimos que a nossa fé não é suficiente, que sentimos que precisamos de juntar à nossa fé alguma determinação maior, alguma força maior, alguma dedicação maior. Eu lembro-me do caso de pessoas que venceram obstáculos e batalhas dificílimas na sua vida, entrando em jejum e oração de uma forma mais consagrada, diariamente, registando as horas. Houve alturas de batalhas na minha vida que eu pus um despertador e marcava a hora. 45 minutos a orar, 15 minutos a ler a Bíblia. E fazia isso durante meia dúzia de horas, ao longo do dia, até prefazer aquelas horas que eu tinha prometido para Deus. Em certos momentos da vida, Deus chama-nos, ou para deitar mais tarde, ou para acordar mais cedo, para parar o mal à nossa volta, para não permitir que Satanás faça o que ele quer. Amém, irmãos? Às vezes nós não sabemos quais são os planos dele. Deus pode nos mostrar. E se nós não ouvirmos? Se José e Maria não ouvissem a voz de Deus, se José e Maria não fizessem caso daquilo que Deus lhes mostrou em sonhos, e disse: pega no menino e foge para o Egito, que Herodes vai querer matar, como teria sido a história? Mas Deus sabe a quem Ele tinha entregue o cuidado daquela criança tão especial. Amém? Deus entregou nas nossas mãos e entregou na nossa vida determinadas coisas que nós não podemos perder. Amém, irmãos? E batalhas que nós não podemos baixar os braços. E situações que nós não podemos aceitar que o diabo nos domine, faça o que ele quer e depois venhamos com uma linguagem religiosa dizer: foi Deus, quis assim, não quis coisa nenhuma assim. Deus não quer coisa nenhuma assim de perversões e de erros, e de desgraças, e de derrotas, e de angústias, e de mortes muito cedo demais para aquilo que devia ser. Deus não quer nada disso. Eu não acredito em nada disso. Eu sei que as pessoas podem dizer: pronto, era uma criancinha e morreu, foi a vontade de Deus. Não, não foi. Eu não acredito que tenha sido a vontade de Deus. Eu não acredito. Há um caso ou outro na Bíblia, excepcionais, absolutamente excepcionais, pelas razões que lá estão. Não acredito em nada disso. Acredito sim que Deus é poderoso para fazer aquilo que promete fazer. E acredito que a Escritura diz que nós vivemos com longos dias sobre esta terra, abençoados. Amém, irmãos? Não derrotados pelo inimigo. E se por vezes tivermos que lançar a mão a armas espirituais mais poderosas, temos que o fazer. Temos que perguntar: Senhor, o que é que eu faço? Coloca no meu coração o que é que eu devo fazer. Mostra-me o que é que eu faço para que isso seja resolvido. Há coisas que Deus fala que são simples. Traz ao pensamento, traz ao nosso coração. Faz isto. Simples. Há outras coisas que são mais difíceis e há outras coisas mais complicadas de fazer. Mas seja aquilo que for que Deus diga, faça e vai ver a sua vitória completa na sua vida. Em nome de Jesus. Quantos recebem esta palavra? Não aceite a derrota do inimigo. Não baixe os braços. No meio da batalha, Jefté levantou-se para cima e disse: Senhor, faça um voto. O que sair ao meu encontro, pensou: se calhar vai sair o meu gado, as riquezas que eu tenho, e eu vou oferecê-los para Deus, ou vou vender, ou vou oferecê-los em holocausto, ou vendo e entrego o rendimento disso. Ele pensou que era isso, mas não. Mais tarde você vê nas Escrituras quem saiu ao encontro dele foi a filha. E ele, como Ana, pegou na filha pela mão e levou-a para o templo para ela ficar a servir Deus toda a sua vida. Amém? Bendito seja Deus. Assim que, meus queridos irmãos, o que nós podemos fazer, deixe que Deus dirija, deixe que Deus dê instruções, que Deus diga como vencer as batalhas quando elas parecem impossíveis. Os votos, sim, são válidos ainda hoje e nós podemos fazê-lo. Podemos, no Novo Testamento, não nos caracterizar de uma forma dessas, mas podemos dizer no nosso coração o que é que o Espírito de Deus nos diz, nos toca para fazer, para poder honrar Deus, para poder servir Deus, para poder nos colocar a nossa vida nas mãos de Deus, à disposição dEle. Amém?
Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Querido Senhor, damos-te graças da tua palavra hoje, neste dia em que oramos sobre esta palavra, sobre uma mudança da história. A história deste homem podia ter sido uma história de um ser rejeitado, revoltado, rebelde, um criminoso a juntar-se com outros criminosos que viesse a tornar-se num bando de salteadores e de malfeitores. Mas ele foi para o meio deles e transformou-os em pessoas dignas, em pessoas retas, em pessoas que mudaram o curso da história, da vida deles e da vida dos outros à sua volta, que não se sujeitaram nem se submeteram àquilo que o diabo queria fazer de mal, que não aceitaram os planos de Satanás. Satanás sempre gosta de dominar, de oprimir, de derrotar, de humilhar, de trazer indignidade e destruição à volta. Mas os filhos de Deus levantamos-nos para parar o mal, em nome de Jesus. Amém? Sim ou não? Então diga comigo, eu ordeno em nome de Jesus que toda a obra maligna seja destruída. Que em nosso coração está estampada a imagem de um príncipe, a imagem de um rei, a imagem de Cristo seja avivada em nossos corações. A imagem de Cristo seja avivada em nossa vida. A imagem da glória de Deus, da presença de Deus, do poder de Deus. Não a imagem de gente derrotada, numa imagem de gente cheios de medo e aflitos, mas uma imagem de vencedores. É essa a imagem que está estampada em nós, em nome de Jesus. E não cederemos a outra qualquer conclusão. Maior é aquele que está em nós, maior é o poder de Deus que está em nós. E não nos contaminamos com o mundo, nem deixamos que o mundo nos contamine a nós, mas influenciamos o mundo. Somos influenciadores do mundo à nossa volta, para ser homens e mulheres transformados para a glória de Deus. Eu clamo em nome de Jesus, de ser feita a justiça sobre a nossa vida, sobre a causa de Deus, sobre a palavra de Deus, sobre o poder de Deus e dos recursos espirituais e dos princípios da palavra, que nós nos colocamos no teu altar para te servir e para ver situações mudadas e transformadas em nome de Jesus. Senhor, hoje eu oro em nome de Jesus pelos meus irmãos. Coloque sua mão no seu peito. Aqueles que estão a assistir online pela net, coloque sua mão no seu peito também. Deixe-me orar por si. Oro pelos meus irmãos, aqueles que estão a passar batalhas ou situações que já oraram, já pensaram, já enfrentaram, já expulsaram e alguma coisa não mudou ainda e não saiu agora. Peço que tu dês uma revelação no seu coração do que deve fazer. Quando nós fazemos aquilo que sabemos e não é suficiente, quando os recursos que nós temos parece que não chegam, diz-nos tu, Senhor, o que devemos fazer, como devemos fazer, como devemos agir, que passos devemos dar, dá-nos as tuas instruções. E nós faremos, e obedecendo à tua voz e às tuas instruções. Tu dás instruções para ser feito de uma maneira que a vitória venha. És tu o autor da estratégia, dos passos que nós devemos dar para que a vitória se manifeste. Diz-nos e dirige os nossos passos sobre as coisas que devemos fazer, sobre a realidade daquilo que nós devemos implementar, sobre mudanças que eventualmente tínhamos que fazer na nossa vida, sobre ajustar-nos à tua vontade, sobre fazer os teus propósitos e colocar, Senhor, a ti em primeiro lugar na nossa vida para ver resultados. Quando alguma coisa não muda, somos nós que temos que mudar e alterar as condições para que as situações mudem. Eu clamo hoje em nome de Jesus, daquilo que nós podemos fazer, do que nós podemos colocar nas tuas mãos, em primeiro lugar a nossa vida no teu altar, para te servir, para nos dedicarmos para ti, para sermos comprometidos com Deus a sério, para não colocarmos Deus no resto das nossas prioridades, mas colocarmos de número 1 na nossa vida, porque está escrito: se eu puser Deus em primeiro lugar, todas as outras coisas me serão acrescentadas. Eu clamo hoje para termos a noção de mudar pelo poder de Deus, de alterar o curso da história pelo poder de Deus, de mudar as situações pelo poder de Deus. Eu clamo em nome de Jesus por esta palavra
que muda a história de vida, Senhor, que muda as situações à nossa volta, em nome de Cristo Jesus. E comigo, receba a tua unção, receba o poder desta palavra em meu coração, receba a tua bênção neste dia, em nome de Jesus. Amém. Coloque também a sua mão no seu peito e oramos contra enfermidades e doenças. Hoje tomamos autoridade contra toda a doença, toda a enfermidade, toda a dor e mal-estar, todo e qualquer sofrimento na sua vida, qualquer mal que tenha estado, sofrimento que tenha vindo, doença ou enfermidade. Eu expulso em nome de Jesus esse espírito de enfermidade. Ordeno que saia e desaparece, para a glória do teu nome. Toda a doença desaparece e sejam criadas células novas, tecidos novos, órgãos novos, e uma vida com abundância seja derramada em teu coração. Hoje, em nome de Jesus. É em nome de Jesus. Ordeno que seca toda a enfermidade. E que esse mal que o diabo trouxe seja agora mesmo expulso, repreendido e desligado fora da nossa vida. Uma cura perfeita, um livramento perfeito do poder de Deus opere sobre a vida dos filhos de Deus, daqueles que ouvem esta palavra. Sejam sarados agora. Veja alguém ser sarado do seu lado direito de respirar, dos seus pulmões, do lado direito, essa dor, esse mal-estar, essa impossibilidade de respirar fundo, até o fundo, também do coração ser sarado, em nome de Jesus. Alguém ser sarado do seu coração, ser sarado do seu sistema respiratório. E não tenha medo, que isso não é Covid. Mas oramos também por aqueles pedidos que nos chegaram de amigos, de familiares, de outras pessoas que têm ouvido a mensagem e que têm estado a sofrer com esse problema. Ordeno em nome de Jesus de desaparecer tudo fora da sua vida e fora das suas casas. O Covid desaparece. Esse Covid desaparece em nome de Jesus. Esse espírito de enfermidade eu te repreendo em nome de Jesus, e o vírus morre, expulsando o espírito que está por detrás desse vírus. O vírus desaparece, perde a sua força e morre. Ordeno em nome de Jesus que desaparece toda a dor e mal-estar, dores no corpo, dores nas articulações, dores, alguém nas ancas que tem dificuldade para se levantar e para sentar, ao dobrar-se, essas dores saem agora em nome de Jesus. Ordeno que desapareça. Aqui na igreja eu vou pedir para estarmos em oração. Fica a orar em espírito e em línguas com força. Intercedemos e oramos agora por ser quebrado todo o jugo, por ser destruída toda a doença. Estamos aqui para te servir, para que aqueles que estão a sofrer, aqueles que estão debaixo da opressão, debaixo da angústia, debaixo do sofrimento e dores, que sejam livres agora de toda a dor, de todo o sofrimento, de toda a opressão. Ordeno que seja quebrado esse jugo, quebrada essa opressão maligna, quebradas essas dores e sofrimento, seja parado agora, em nome de Jesus. Repreendo todo o espírito de enfermidade, repreendo essas opressões malignas, ordeno a destruição desse mal fora, em nome de Jesus. Dou graças a Deus de toda a doença desaparecer, de todo o mal desaparecer, de tudo aquilo onde tocarem com as suas mãos. Lá em casa, aqueles que assistem, sejam livres agora pelo poder de Deus. Repreendo todo o sintoma negativo, todo o sintoma que vem de Satanás, eu te expulso em nome de Jesus. Maior é o poder de Deus que está em nós e que opera vida com abundância. Na cruz Jesus levou essa enfermidade. Não temos que aceitar a enfermidade nenhuma, mas recebemos uma saúde perfeita e poderosa, da ponta dos cabelos à ponta dos pés, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Damos um aplauso para Jesus. Bendito seja Deus. Queridos irmãos, tenham a gentileza de sentar. Nós vamos participar da obra de Deus com a nossa oferta. E para entender alguma coisa sobre ofertas na palavra de Deus, Deus no seu reino, para tratar das coisas do reino dos céus, nesta terra, na sua igreja, Deus não pôs uma série de impostos diferentes de umas pessoas para as outras, com isenções. Não há pessoas isentas. A Bíblia só fala ou de votos, ou de ofertas, ou de dízimo. Não fala mais nada.
E é sempre igual. E os votos são livres. Cada um faz como sentir no seu coração, se o quiser fazer. Um voto com uma intenção de fé de uma vitória sobre uma batalha específica. Isso está nas Escrituras. Alguns até estão escritos expressamente em determinadas épocas do ano. 3 vezes no ano. Mas hoje nós não vamos tratar disso, mas vamos falar-lhe sobre o caráter de Deus. Tudo que nós entregamos na mão de Deus, Ele não pode deixar ficar dessa forma. Quando Pedro entregou um barco vazio na mão de Jesus, em Lucas no capítulo 5, e Jesus pregou de cima do barco para a multidão que estava a ouvi-lo na praia. Quando Pedro fez isso, Jesus não lhe entregou outra vez o barco, disse: Pedro, muito obrigado. Aliás, não era Pedro nessa altura, era Simão. Simão, muito obrigado, e fica lá com o teu barco, e que Deus te ajude e te abençoe. Não foi assim? Pois não? Porquê? Porque Deus não consegue o seu caráter, a sua forma de ser, a sua personalidade, aquilo que Ele é, não lhe permite fazer isso. Ele não pode fazer isso. Assim, Pedro colocou nas mãos de Jesus um barco vazio. Quando Jesus lhe devolveu o barco, disse: agora faz-te ao mar e pesca, uma grande pesca no mar alto, no lugar mais fundo do lago. E lá foi ele fazer isso, e teve que chamar a ajuda de outros para recolher aquela grande quantidade de peixes, porque as redes estavam a romper. Pedro correu para Jesus ao ver uma coisa tão fora do normal, tão extraordinária. Correu para ele, prostrou-se aos pés dele e disse: Senhor, afasta-te de mim, eu não mereço. Sou um homem pecador, eu não mereço isto. Mas Jesus chamou nessa altura para ele ser um pescador de homens, e a história de Pedro foi mudada totalmente. Passou até mais tarde a chamar-se Pedro e não Simão. Não sendo um homem inseguro, praguejador, desviado de Deus, longe de Deus, que viveria uma vida completamente anónima lá no meio da Galileia, como pescador no meio dos outros. A vida dele transformou-se completamente, e uma história nova foi escrita por Deus na vida dele, por causa daquela atitude. É a mesma coisa com os filhos de Deus hoje. Por causa da sua atitude, por causa daquilo que você faz com Deus e para Deus, por causa da sua atitude na obra de Deus. Uns têm muito, dão mais. Outros têm menos ou pouco, dão aquilo que podem, conforme as suas posses. Mas a razão de ser disto é porque Deus nos coloca debaixo da sua proteção e nos abençoa, e nos prospera, e multiplica de volta, porque Deus não precisa de nada de nós. Amém? Do ponto de vista financeiro, acha que Deus precisa de alguma coisa? Deus podia ter feito outro sistema, criou este, por causa da lei de semear e ceifar, por causa dos princípios da própria criação de Deus. Porque tudo aquilo que nós semeamos, ceifamos. E o que nós semeamos com Deus, ceifamos multiplicado. É por essa causa que nós cumprimos de nossa parte, porque temos uma expectativa de Deus nos abençoar. Amém? Veja, o texto que nós lemos hoje. Jefté cumpriu com Deus, foi correto com Deus. Jefté portou-se com dignidade mesmo no meio de pessoas marginais, não se desviou de Deus, não se deixou contaminar, e Deus honrou. Mais tarde Deus trouxe a justiça dele e pôs as coisas direitas, porque Deus observa e vê a nossa atitude e as nossas ações. Por isso, aquilo que nós fazemos para Deus, como hoje, que entregamos a nossa semente para a casa de Deus e para defender a causa de Deus, amém? Para espalharmos a palavra de Deus, para que se conheça o Evangelho, não só na igreja aqui dentro, mas nas redes sociais, em todo lugar. Esta palavra circula por todo o mundo hoje. Deus vai honrar a sua atitude e a sua vida, e muitas coisas maiores e melhores virão, em nome de Jesus. Vamos orar. Querido Senhor, eu te dou graças de todo o coração por esta oferta que podemos entregar e colocar nas tuas mãos. Que seja Deus glorificado nas vitórias e na multiplicação que Ele faz manifestar sobre as casas, sobre as famílias, sobre as empresas, os locais de trabalho, as equipas de trabalho. Eu oro em nome de Jesus pela multiplicação de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar a Deus.
Os olhos revelam que nada posso esconder. Eu não sou nada sem ti. Ó fiel Senhor, tudo sabes de mim. Quando olhas para o meu coração, tudo tu podes ver bem dentro de mim. Leva a minha vida a uma só verdade. Quando me olhas, nada posso ocultar. Eu sei que tua fidelidade leva a minha vida mais além do que eu posso imaginar. Eu sei que não posso negar que o teu olhar estando em mim me enches da tua paz. Teus olhos revelam que nada posso esconder, que eu não sou nada sem ti. Ó fiel Senhor, tudo sabes de mim. Quando olhas para o meu coração, tudo tu podes ver bem dentro de mim. Leva a minha vida a uma só verdade. Quando me olhas, nada posso ocultar. Sei que tua fidelidade leva a minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que o teu olhar estando em mim me enche da tua paz. Eu sei que tua fidelidade leva a minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que o teu olhar estando em mim me enche da tua paz. Que o teu olhar estando em mim me enche da tua paz. Amém. Glória a Deus.